Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente continua a pedrada de ontem, né? Na aula de ontem a gente começou a discutir como calcular funções de correlação em teorias com interações. Então a ideia é, a gente fez a quantização canônica para teorias livres, tudo funciona muito bem, a gente consegue levar até o final de forma exata. Mas se você tentar seguir o mesmo procedimento com uma teoria interagente, ou seja, com um potencial de interação, e o nosso caso, Toy Model continua sendo um escalar, só que agora com um potencial de auto-interação, você vai chegar em equações diferenciais que descrevem a evolução do seu campo quântico, que são equações não lineares que a gente não sabe como resolver de forma geral. Então a gente não tem como aplicar o procedimento, pelo menos não de forma exata, de forma análoga ao que a gente fez no caso de uma teoria livre. Dentro de quantização canônica, a coisa ainda funciona se você tratar as equações de forma perturbativa, então você desenvolve uma solução perturbativa para suas equações de campo, e com base nas soluções perturbativas, você usa isso para calcular funções de correlação, que no fim do dia são os objetos que interessam em teoria quântica de campos. Vamos lembrar que, como eu argumentei há 2 aulas atrás, a conexão entre o formalismo de teoria quântica de campos e objetos e quantidades mensuráveis se dá em termos de funções de correlação. Tá legal? Na aula de ontem a gente começou a discutir uma versão, um caminho alternativo, ou seja, ao invés de utilizar quantização canônica, a gente começou a desenvolver um caminho alternativo que é baseado na introdução desse objeto Z de J, também chamado funcional gerador. E ele é um funcional gerador porque ele é construído de tal forma que uma função de correlação de n pontos temporalmente ordenada pode ser obtida a partir de derivadas funcionais desse objeto com relação a J e depois tomando J igual a zero. Legal? Então, ele é construído para que isso aconteça. Até esse ponto aqui, né, esses dois itens aqui, a gente basicamente não ganhou informação nenhuma. Você define um funcional que vai envolver funções de correlação e a partir dele você consegue obter funções de correlação, então você entrou num procedimento cíclico. Mas a ideia que a gente desenvolveu durante a aula de ontem foi que a partir do procedimento de quantização canônica, ou seja, utilizando informações sobre a evolução temporal de operador campo e do operador momento conjugado, a gente consegue derivar aquilo que seria uma espécie de equação de movimento para o funcional gerador. Então, esse objeto Z de J ele tem que satisfazer uma equação, que é essa equação aqui, chamada equação de Dyrus-Schwinger, que vai ser uma equação diferencial funcional, digamos assim, para o funcional Z de J. Legal? Se você quiser, você pode usar essa relação para derivar uma torre de equações para funções de correlação diretamente. E isso a gente vai explorar um pouco lá no final do curso. Na aula de hoje a gente vai resolver essa equação. Legal? Antes de resolver essa equação para um caso, bom, a gente vai resolver no final da aula com uma teoria interagente. Antes disso, a gente vai começar a explorar um pouquinho essa equação para teorias livres novamente. Legal? Então, vamos começar discutindo a equação de Dyrus-Schwinger. Para teorias livres. Então, daqui em diante, bom, a partir do momento que a gente chegou na equação de Dyrus-Schwinger ontem, acabou a quantização canônica nesse curso. É proibido falar de quantização canônica, negócio horrível. Legal? Então, a partir de agora, a gente vai focar em quantização funcional de uma teoria quântica de campos.
Antes de entrar ali naquela discussão, o Gabriel tinha feito uma pergunta no início aqui, né? Sobre em que momento da aula passada eu parei de utilizar aquela relação do campo em termos de A e adaga. A ideia é que aquela relação, a gente utilizou aquela relação para uma teoria livre porque aquela forma de escrever o campo em termos de modos de Fourier e operadores A e adaga é uma solução das equações de movimento para uma teoria livre. Então, a ideia é que o campo quântico satisfaz uma equação do tipo Klein-Gordon e você pode expandir ou construir uma solução geral para a equação de Klein-Gordon naquela representação de Fourier em termos de operadores A e adaga. A partir do momento que a gente vai para uma teoria interagente, você modifica a equação de movimento que o campo satisfaz, agora você tem um termo de Klein-Gordon mais um potencial, aquela expansão não é mais uma solução. Então a gente não tem mais direito de utilizar aquela expansão, pelo menos não de forma exata. Você poderia utilizá-la num procedimento perturbativo, mas não de forma exata. Legal? Bom, então, ou pelo menos não utilizar a expansão com as propriedades que ela satisfaz, né? Legal? Bom, então agora a gente vai começar a discutir a equação de Dyer-Schrödinger para teorias livres. E a ideia é que a gente conseguiu calcular várias coisas de forma exata no caso de quantização canônica para teorias livres. A gente deve ser capaz de calcular coisas semelhantes para teorias livres via a equação de Dyer-Schrödinger. Legal? Pelo menos para teorias de campos do tipo livro-texto, né? Aquelas teorias que aparecem em livro-texto, e campo escalar com duas derivadas mais potencial é um deles. A princípio existe uma equivalência entre esses dois formalismos. O que a gente não vai conseguir fazer com esse formalismo é extrair propriedades sobre os estados em si. A gente vai direto para propriedades das funções de correlação. Legal? Então a gente não vai falar mais de operador criação, aniquilação, estado de uma partícula e assim por diante. A gente vai falar de funções de correlação de forma direta. Tá legal? Bom, uma teoria livre, por definição, vai ser uma teoria onde o potencial de interação é igual a zero, tá legal? Isso significa que a equação de Dyer-Schrödinger, ela se reduz a uma equação do tipo box mais M2 atuando em menos I ddj de x atuando em Z0 de J igual a J de X vezes Z0. Tá legal? E aqui eu estou introduzindo uma notação que é o Z0 vai ser o funcional gerador associado a uma teoria livre. Então eu vou distinguir Z0 do Z para poder evitar confusões. Então isso daqui vai ser o funcional gerador de uma teoria livre. Ok? Bom, vamos lá. Então vamos começar a extrair propriedades disso. A primeira delas vai ser a seguinte. Bom, deixa eu colocar o x aqui no meu box para lembrar que o meu operador está batendo na variável x, tá legal? Ele está associado com a coordenada x, ou com a quadricoordenada x. Eu vou começar atuando com I dj de y nessa equação aqui como um todo. Legal? Vou pegar I dj de y e bater nessa equação aqui. Ok? Se eu atuo com I dj de y e tomo j igual a zero e divido por z de j, o que eu obtenho a partir dessa equação é a seguinte relação. Operador de Klein-Gordon mais, quer dizer, box mais M2, batendo na função de correlação de dois pontos igual a menos I
delta de x menos y. Tá claro o que eu fiz aqui? Eu bati com esse operador nessa equação como um todo. O operador pula por cima do operador de Klein-Gordon, vai bater no z de j. Aqui vai bater no z0 de j. Legal? Quando ele bate no z0 de j, eu vou ter duas derivadas batendo no z0 de j e tomo j igual a zero. Eu caio nessa situação aqui e obtenho uma função de correlação de 2 pontos. Tá? Só lembrando da notação, eu vou colocar um subscrito zero aqui na minha função de correlação para indicar que essa é uma função de correlação para teoria livre. Legal? Do outro lado da equação, esse termo ele vai bater nessa combinação. Pela regra do produto, eu produzo dois termos. Um deles vai ser delta vezes z de j. Esse z eu vou passar para o outro lado. E o outro vai ser j vezes derivada de z. Quando eu tomo j igual a zero, o segundo termo desaparece. E aí eu obtenho uma relação desse tipo aqui. Tá legal? Que tipo de equação é essa? É uma equação de função de Green, né? Então eu tenho um operador batendo em algo e resultando numa identidade num espaço funcional, uma delta de j. Isso significa que eu posso resolver essa equação da forma valor esperado no vácuo t de φ de x, φ de y, igual a menos i. Então, o menos i está aqui, e aí eu passo esse operador para o outro lado, que é equivalente a multiplicar pela inversa do operador dos dois lados. Então, operador de Klein-Gordon inverso atuando na delta. Tá legal? Ok? Tudo lícito que eu fiz aqui? Esse operador não é inversível, né? Esse operador, ele não tem uma inversa. Tá legal? Esse é um operador hiperbólico que possui um modo zero, e como ele possui um modo zero, ele não tem uma inversa. A gente se deparou com isso quando a gente calculou, quer dizer, pelo menos mencionei isso quando a gente calculou a função de 2 pontos via quantização canônica. Para poder inverter esse operador, você precisa definir uma prescrição de inversão. Legal? E a gente pode definir direto essa prescrição de inversão a nível de equações de Dyer-Schwinger, demandando que o resultado tem que ser equivalente àquilo que a gente obtém via teoria, via quantização canônica. Legal? Ou seja, a prescrição aqui vai ser, então eu vou definir uma prescrição onde o meu operador de Klein-Gordon vira um operador de Klein-Gordon menos i epsilon. Tá legal? Esse operador agora, na presença do i epsilon, ele é inversível. E aí fica uma hipótese aqui que todos os cálculos são feitos com esse operador e no final dos cálculos você toma epsilon para zero. Legal? Essa é a chamada prescrição de Feynman, que equivale à forma, quer dizer, no fundo está relacionado com como você lida com o contorno de integração no plano complexo, né? Enfim, então essa é a prescrição que corresponde a definir um operador temporalmente ordenado, que é aquilo compatível com o que a gente fez via quantização canônica. Legal? Com isso, a função de 2 pontos, com essa prescrição, a função de 2 pontos para uma teoria livre pode ser escrita como sendo menos i, operador de Klein-Gordon deformado, digamos assim, atuando numa delta de Dirac. Tá legal? Essa delta eu posso escrever numa representação de Fourier, D4
P sobre 2π à quarta, exponencial de menos I, Px menos Y, tá legal? Agora eu bato com esse operador aqui. Ao bater com esse operador aqui, o operador de Klein-Gordon vai bater na exponencial, vai derrubar um P quadrado, né? Ou menos P quadrado. Com isso, a função de 2 pontos torna-se integral de d4p sobre 2π à quarta I sobre P2 menos M2 mais I epsilon exponencial de menos I P0 de x menos y. Tá legal? E esse resultado aqui, se você integra sobre P0, levando em consideração esse fator I epsilon, você recupera o resultado obtido via quantização canônica. Tá legal? Eu não entendi. Inversa, claro, pessoal. Testando vocês. Obrigado. Aqui é o operador de Klein-Gordon deformado inverso. Que agora sim existe. Agora sim existe uma inversa. Legal? Então, essa é a função de 2 pontos obtida via equação de Dyle-Schwinger. Ou seja, a gente fez isso via quantização canônica, envolvia operadores de criação, aniquilação, propriedades de como operadores de criação e aniquilação batem no vácuo, comutando os caras, a gente chegou nessa expressão. Via equação de Dyle-Schwinger, a menos dessa prescrição, que tem que ser imposta à mão, a gente tem um operador que não é um operador singular, né? A gente determina de forma direta, a partir da resolução de uma equação do tipo função de Green, quem é a função de correlação. Aqui faltou o subscrito zero, né? Para indicar que é uma teoria livre. Beleza. Com isso, a gente vai, digamos, definir uma equação de Dyle-Schwinger deformada, entre aspas, né? Como sendo delta x mais m2 menos i epsilon atuando em menos i de z0 de j de j de x igual a j de x z0. Legal? Então essa é a equação de Dyle-Schwinger que de fato faz sentido. Legal? Porque essa é a equação que envolve um operador que não é singular. Legal? E esse epsilon aqui ele vai desempenhar um papel importante no que vem depois, tá, pessoal? Uma forma equivalente seria, lembra que ontem quando a gente escreveu a equação de Dyle-Schwinger, eu escrevi a equação de Dyle-Schwinger de uma forma mais compacta, envolvendo a derivada da ação, né? Derivada da ação com relação ao campo. Naquela forma, você poderia incluir esse operador simplesmente dizendo que a ação, que faz sentido numa teoria quântica de campos, envolve um termo I epsilon, um termo de tipo, uma componente imaginária para a massa, né? Legal? E aí, sempre pensando que no final das contas tem que tomar o epsilon para zero. Legal? Sutilezas de teoria quântica de campos, né, pessoal? Assim, teoria quântica de campos e várias sutilezas para fazer sentido desse formalismo. Bom, nesse ponto aqui, se você quiser, você já pode escrever uma solução para Z de J, ou pelo menos para Z0 de J, né? Dá uma olhada nessa equação aqui.
essa equação, se você ignora o fato de que esse cara aqui é um operador, essa equação tem a seguinte estrutura, né? Um A batendo na derivada de alguma coisa, vou colocar em termos de derivadas usuais. Tá? Um A batendo na derivada de x de uma função, resultando em x vezes a própria função. Certo? Isso seria o análogo em cálculo, né? Dessa equação que a gente tem aqui, da equação de Dirichlet com bateria livre. E essa equação a gente sabe resolver facilmente. Legal? Isso daqui vai dar um f de x igual a f0 vezes exponencial de... Aqui vai ser 1 sobre 2 a x ao quadrado. Certo? Espero que não tenha errado o sinal aqui depois de ter falado que a gente consegue resolver facilmente. Isso significa que, quer dizer, a versão funcional disso vai ser z de j igual a z0 exponencial de exponencial de menos i sobre 2 integral. Deixa eu escrever isso em outro lugar, porque senão vai ficar muito ruim de... Tá bem porco isso aqui. Esse F0 aí que você está colocando, qual é a condição de contorno ou diferencial? Bom, se você bota f de 0, você tem que obter... Se você calcula em x igual a 0, você tem que obter f de 0 igual a f de 0. Né? É uma condição de consistência, né? Então, a solução para z de 0, ela pode ser escrita da seguinte forma. Z0 de j, né? Z0 de j é igual a Z0 de 0 vezes a exponencial de menos i sobre 2 integral em d4 x d4 y j de x delta f de x e y j de y. Lembra quem é esse delta f? O delta f é o propagador de Feynman, né? Lembrando que o delta f é definido como sendo o propagador de Feynman, que por sua vez é relacionado está relacionado com a função de dois pontos por essa equação, né? Basicamente a função de dois pontos a menos de um fator i. Legal? Também é a inversa do nosso operador de Cohen-Gordon deformado. Então, tem uma solução para o Z0 de J. Ela é compatível, se eu boto aqui, só para voltando aqui no ponto que o Rafael perguntou, se eu boto J igual a 0, esse termo desaparece e eu fico com Z0 igual a Z0. Porque o operador de segunda ordem diferencial. É o equivalente aqui ao x quadrado, né? Ah, tá, que você falou o A. Porque é J vezes Z, né? Sim? Professor, uma dúvida operacional mesmo. Quando o senhor bate aquele operador a menos 1 na delta, o senhor bate ele primeiro. Eu estou batendo nessa representação da delta. Isso, né? e daí depois que inverte. Não, eu bato já usando a propriedade que se eu tenho uma função
da Lambertiana e eu bato com essa função em IPX, isso daqui é igual a uma função de menos P vezes IPX. Não, tá. Por quê? Porque isso daqui é uma autofunção do operador box. Né? É porque tem um menos um ali, por isso que eu fiquei em dúvida. Daí o senhor primeiro bate o da Lambertiana e depois... Não, a ideia é pensar nessa forma aqui, né? Uma forma funcional. É como se isso daqui fosse uma função de box, Ah, tá. aí o resultado virou a própria função, só que avaliada em P quadrado. Entendi. Aí a função vai ser basicamente 1 sobre isso. Né? Entendi. Certo. Ok? Beleza. Então, faltou o subscrito 0 de novo. Beleza? Então, temos a princípio uma solução para o Z de J. A partir dessa solução dá para fazer bastante coisa, tá, pessoal? Mas vou só mostrar essa solução e manter ela quietinha, que eu não... Acho que tem uma outra versão da função... Tem uma outra versão de solução da equação para Z de J que é muito mais interessante, que é o que a gente vai fazer logo na sequência antes de entrar na solução funcional, na solução em termos de integral funcional. Vamos retomar uma coisa que a gente discutiu ontem, que foi o teorema de Wick. Tá legal? Vamos retomar o teorema de Wick. Eu vou fazer uma prova parcial do teorema de Wick. Vou deixar para vocês um passo dessa prova. Tá legal? Mas que eu acho que é mais ou menos simples de entender. Quer dizer, o passo que eu vou deixar para vocês é fácil de se convencer de que é verdade. Tá legal? Lembra que ontem eu formulei o teorema de Wick da seguinte forma. Se eu tiver uma função de correlação de n pontos, x1, blá blá blá, xn, para uma teoria livre, tá legal? Isso eu posso reescrever como sendo uma soma em I de 2 até n, valor esperado no vácuo de φ de x1, φ de xi, ou seja, a função de 2 pontos, vezes uma função de n menos 2 pontos, que vai envolver x2 até xn, mas removendo a entrada correspondente à φn. Então lembra dessa notação aqui, né, pessoal? Eu estou introduzindo esse subscrito aqui, que indica que eu tenho um produto e para um dado valor de I, eu tenho que remover o campo. Então, só para lembrar, né? Isso daqui indica que eu tenho que remover φ de xi. Legal? Ou seja, para n igual a 2, aqui eu teria função de 2 pontos de 1, 2, função de n menos 2 pontos de 3, 4, 5 até n. Para i igual a 3, eu ficaria com 1, 3, e aqui eu teria 2, 4 e assim por diante. E, enfim, continua. Legal? Então essa é uma fórmula de recursão, sempre em função de correlação com o subscrito 0. É uma fórmula recursiva para calcular funções de n pontos numa teoria livre. E eu mencionei isso ontem sem provar, vamos fazer uma prova rapidinha dela, usando as equações de Dyer-Schwinger. E a prova, ela basicamente é a seguinte: eu vou partir de uma identidade que é a seguinte: derivada funcional enésima
deixa eu colocar enésima menos 1. Tá legal? De Z vezes J, ou J vezes Z. Então, estou derivando N vezes com relação a J de x1, N menos 1 vezes, até J de x N menos 1. Tá legal? Essa derivada funcional, eu vou multiplicar ela por um fator menos i elevado a n menos 1, já com alguma malícia, né? Essa derivada funcional, ela vai ser uma soma em j de 1 até n menos 1, de menos i, delta de x menos xj, menos i elevado a n menos 2, derivada enésima, quer dizer, derivada n menos 2 de z de j sobre delta x1 blá 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 xn, onde eu vou introduzir aquela mesma notação para dizer que eu estou removendo a entrada. Então, no caso aqui, eu vou remover a derivação com relação a j de xj. Legal? Mais menos i elevado a n menos 1, j de x, derivada n menos 1, z de j, j de x1, j de x n menos 1. Tá legal? Sim? O que você fez foi tipo regra do produto e Schwarz. Tipo isso. Schwarz? Para você poder ficar alternando as. Você foi trocando a ordem das derivadas funcionais. Ah, sim, basicamente. Basicamente regra do produto e assumindo que eu posso comutar derivadas. Legal? A forma mais fácil de provar isso daqui é por indução, né? Você prova que é válido para n igual a 1 ou n igual a 2, assume que é válido para n menos 1 e mostra que isso implica que é válido para n também. Legal? Mas, enfim, se você fizer isso daqui para n igual a 1, 2, 3 em diante, você já consegue identificar esse padrão. Legal? Bem, então, usando essa relação, isso me permite atuar com n menos 1 derivadas na equação de Dyrich-Schwinger. Então, eu tenho a equação de Dyrich-Schwinger. Atuo com n menos 1 derivadas na equação de Dyrich-Schwinger. Ao atuar com n menos 1 derivadas na equação de Dyrich-Schwinger, o que eu vou obter vai ser, bom, eu atuo com n menos 1 derivadas e tomo j igual a 0. Legal? No lado esquerdo da equação, as n menos 1 derivadas passam por cima disso, e aí eu fico com n derivadas batendo nesse cara. Quando eu tomo j igual a 0 e divido por z de j, eu produzo uma função de correlação. Legal? Então, vamos pensar o seguinte. O lado esquerdo da equação de Dyrich-Schwinger vai produzir basicamente operador de Klein-Gordon deformado atuando na posição na coordenada x menos i epsilon. E aí o que eu vou produzir aqui vai ser uma função de correlação de n pontos. Vai ser uma função de correlação com 0 t de x1, xn menos 1,
x no vácuo. Ok? Então, é uma função de correlação de n pontos. Tá? Por sua vez, o lado direito da equação de Dais-Schwinger, ele basicamente envolve isso daqui que a gente produziu, essa relação que a gente calculou. Eu vou bater com n menos 1 derivadas nesse termo aqui. Eu vou tomar j igual a zero. Quando eu tomo j igual a zero, esse termo desaparece. E aí sobraram esses termos aqui. Legal? Então, o lado direito da equação de Dais-Schwinger vai produzir uma soma em j, indo de 1 até n menos 1, de menos i delta de x menos xi, desculpa, x menos xj, função de n menos 2 pontos. Então aqui vai ser valor esperado no vácuo de t de φ de x1, φ de x n menos 1, removendo a entrada correspondente a φ de xj. E fecha o valor esperado no vácuo. Tá legal? Já tomei j, então eu estou derivando n vezes e tomando j igual a zero. Eu tomei j igual a zero aqui. Tá legal? Isso tem que ser igual a isso. Cada um corresponde a um lado da equação de Dais-Schwinger. Tá legal? E o que eu posso fazer aqui agora é multiplico os dois lados pela inversa desse operador. Ao multiplicar os dois lados pela inversa desse operador, eu elimino o operador de Klein-Gordon nessa equação e eu vou produzir inversa do operador de Klein-Gordon batendo na delta do outro lado da equação. Só que o que é isso? É a função de dois pontos. E aí eu chego nessa relação aqui. A menos de mudança de rótulos nas variáveis. Legal? Então, o passo restante vai ser simplesmente, daqui em diante, basta multiplicar os dois lados pelo operador de Klein-Gordon deformado, a menos 1. Então, multiplico os dois lados da equação pelo operador de Klein-Gordon deformado, a menos 1. E aí, eu obtenho essa relação aqui. Ficou claro, pessoal? No lado esquerdo, esse cara bate aqui, produz uma identidade. Do lado direito, esse cara bate na delta. E ele só vai bater na delta porque ele está batendo na variável x. Tá legal? Ele bate na delta e esse cara batendo na delta é a função de dois pontos. Legal? E a gente chega no teorema de Wick. Legal? Essa eu acho que é uma forma legal de provar o teorema de Wick sem envolver quantização canônica ou, enfim, eu acho que essa é uma forma bem... A única coisa que fica faltando provar aqui é essa relação e isso você pode provar por indução sem muita dificuldade. Legal? Dúvidas? Não? Vamos lá, pessoal. Aqueçam agora, porque agora começa, hein? Agora começa a mágica. Já copiaram ali? Eu posso... Bom, vou apagar aqui, depois vou... Essa parte agora precisa ter de lousa limpa. Posso apagar aqui? Enquanto não apago ali, bom, o que a gente vai fazer agora vai ser
encontrar uma solução integral funcional, né? Para Z0 de J. De novo, teoria livre, que é aquilo que a gente sabe fazer, mas o legal disso vai ser que a gente vai calcular para a teoria livre, a gente vai ganhar automaticamente a solução para a teoria interagente. Tá? Quem aí já teve contato com a representação de integral funcional do Z de J? Z de J é igual a integral em dφ exponencial da ação. Sim. Vocês viram a justificativa para isso? Como? Provavelmente via mecânica quântica, né? Sim. Você parte da integral de Feynman em mecânica quântica, ou seja, parte da amplitude de probabilidade de transição entre dois pontos da mecânica quântica como integral funcional. Discretiza, faz a coisa bonitinha na mecânica quântica. Chegou lá, é assim que mecânica quântica, então vai ser assim com a teoria de campos também. Tem a exponencial da ação, né? Pela exponencial da ação. Não, na mecânica quântica também é exponencial da ação, isso. Nos dois, só que na mecânica quântica, ela vai ter associada a amplitude de transição de um ponto inicial para um ponto final. Na teoria quântica de campos, a interpretação da integral funcional não é essa. E a gente sempre vê a integral funcional simplesmente, mecânica quântica é isso, troca coordenada por campo, chegou magicamente na integral funcional da teoria quântica de campos. Não tem um ordenamento nessa passagem também? Ordenamento temporal? Essa passagem para... O ordenamento temporal ele vai aparecer quando você for calcular de fato as funções de correlação, né? Mas, enfim, isso, pelo menos para mim, essa versão da história me incomoda. Você constrói bonitinho para mecânica quântica e aí você simplesmente troca coordenada por campo e segue a vida a partir daí. Legal? Mas tem uma versão para fazer isso direto em teoria quântica de campos, sem ter que passar pela mecânica quântica, que é via a equação de Dyer-Schwinger. Essa versão, quem me apresentou essa versão foi o Tião, então fica aí os créditos ao Tião lá do CBPF, que por sua vez veio do livro do Rivers, os provetores de Barney Rivers, que você conhece, né? É um livro de quantização funcional em teoria quântica de campos, é um livro bastante pesado. Ele faz isso de uma forma bem, assim, difícil de acompanhar, e aí o Tião nos ajuda a entender. Um outro lugar que tem uma versão alternativa disso é o livro de gravidade quântica do Shapiro, lá do Juiz de Fora. Ele faz isso de uma forma um pouquinho diferente, mas também faz uma discussão por esse caminho. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora é isso, a chamada solução integral do funcional gerador, em termos de uma integral funcional, e a gente vai, de fato, deduzir isso via equação de Dyer-Schwinger. Tá legal? Então, boa parte do processo a gente já fez ao derivar a equação de Dyer-Schwinger. Então, nosso ponto de partida agora vai ser a equação de Dyer-Schwinger para uma teoria livre. Tá? E o nosso objetivo vai ser construir uma outra solução que é equivalente àquela primeira que eu mostrei para vocês, mas em termos de uma integral funcional. Tá? Se você seguir o Rivers, ou o livro do Shapiro, ou o curso do Tião, o que eles vão fazer vai ser parte dessa equação, joga uma integral funcional, dá uma interpretação para a integral funcional,
e mostra que é solução. Eu acho que tem uma versão um pouco mais interessante para ser feito isso. Isso até onde eu pude, não encontrei nenhuma referência. Isso daí. Eu conheço referências que fazem um caminho inverso disso. Mas o que a gente vai fazer aqui, a princípio, não tem uma referência para indicar para vocês. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vamos colocar essa equação numa caixa espaço-temporal. Legal? Então eu vou colocar o sistema em uma caixa. Tá legal? O que isso significa? Isso significa que a coordenada x0 ela vai estar no intervalo entre menos t sobre 2 e mais t sobre 2. E as coordenadas de posição, elas se encontram entre menos L sobre 2, então vai ser x1, x2 e x3, até mais L sobre 2. Vou colocar uma caixa simétrica, então todas as coordenadas estão no mesmo range. E a coordenada temporal, a princípio, está num range diferente. Sim? Só para confirmar, o box ele continua atuando só em X, né? O box ele continua atuando só em X, isso. É que aqui eu não vou, só vou envolver o X mesmo, então não me preocupei. Obrigado. Então eu estou colocando o sistema em uma caixa. Tá legal? Tanto na direção temporal e na direção espacial. Aqui entra um primeiro ponto de sujeira nessa história. Tá? Que vai ser, eu estou colocando numa caixa e essa caixa ela não é invariante de Lorentz. Se você faz uma transformação de Lorentz, você deforma essa estrutura. Tá legal? Mas como o que interessa pra gente é o limite físico, onde a gente remove a caixa, não vamos nos preocupar com isso e se tiver alguma consequência, a gente lida com isso depois. Tá? Então esse é o primeiro ponto sim, de ressalva. Tá? Mas beleza, vamos seguir em frente. O bom de colocar o sistema numa caixa é que agora eu tenho basicamente todas essas funções que aparecem aqui, o J e qualquer outra coisa, vão estar definidas numa região onde eu posso escrever uma expansão em termos de série de Fourier. Série de Fourier, não integral de Fourier, não transformada de Fourier. Então, eu vou escrever agora funções em série de Fourier. Por exemplo, uma função que depende das coordenadas do espaço-tempo vai ser, vai ter uma soma num certo índice n0, de menos infinito a mais infinito, uma soma no índice n1, de menos infinito a mais infinito, uma soma no índice n2, de menos infinito a mais infinito, uma soma no índice n3, de menos a mais infinito, um conjunto de coeficientes que depende de n0, n1, n2 e n3, e funções que definem a base, né, da série de Fourier. Tá legal? Ou seja, eu tenho uma série de Fourier para cada uma das coordenadas no espaço-tempo. Tá? Eu vou adotar convenção, vou escolher uma base, eu posso fazer isso, escolhendo uma base em termos de funções trigonométricas, onde todos os coeficientes são reais se a função for real. Legal? Eu posso escolher uma base em termos de funções senos e cossenos, onde se a função for real, então todos os coeficientes são reais. Se eu tivesse escolhido uma base com exponencial, isso não seria verdade, né? Eu teria coeficientes complexos para funções reais, mas satisfazendo uma certa relação entre complexo de coeficiente i
complexo conjugado é o coeficiente de menos i para a função real. Mas não, eu vou escolher uma base onde todos os coeficientes são reais. Só para como esclarecimento, né? A construção que eu vou fazer aqui, ela não é completamente limpa do ponto de vista matemático. E isso não vai ser possível. A integral funcional em teoria quântica de campos não é completamente limpa do ponto de vista matemático. Então eu vou tentar indicar para vocês os pontos onde eu estou fazendo alguma sujeira. E o primeiro ponto foi aquele ali da colocar numa caixa que não é invariante de Lorentz. Legal? Mas vamos adiante. Eu vou adotar uma notação compacta, para não ter que ficar escrevendo um monte de integrais, de um monte de somatórias. Compacta, onde uma função f de x vai ser uma soma em n, f de n, un de x. Legal? Ou seja, eu estou adotando aqui um índice coletivo n. Tá legal? E além disso, eu posso escolher, colocando fatores de normalização adequados nos elementos de base, eu posso escolher uma espécie de um produto interno, onde a integral sobre V4, e o V4 corresponde a estar somando de menos t sobre 2 a t sobre 2, e de menos L sobre 2 a L sobre 2 em cada uma das coordenadas. Onde integral em D4 de V4 de D4x de UM de x, UN de x igual a uma delta de M, N. Onde essa delta também está numa notação compacta, então aqui seria uma delta de N0, M0, N1, N1, N2 e assim por diante. Então, produto de deltas, né? Ok? Então, eu estou escolhendo uma base normalizada de tal forma que isso é verdade. E eu posso fazer isso com uma base construída a partir de senos e cossenos. Basta colocar fatores de normalização adequados na frente deles. Tá legal? Um outro ponto. Voltando aqui nessa sujeira aqui, né, de colocar numa caixa espaço-temporal. Tem uma forma um pouquinho mais limpa de fazer isso, que aí você não quebra nenhuma simetria, que é levar o sistema para o euclidiano. Tá? Porque no euclidiano você pode definir basicamente uma caixa espacial quadridimensional. E aí o grupo de simetria lá vai ser um grupo de rotações, não um grupo de Lorentz. Mas eu não quero levar para o euclidiano agora, então vamos fazer dessa forma suja e ver onde dá. Legal? Bem, então vamos lá. Dado que eu posso expandir qualquer função em série de Fourier, e essa é uma outra hipótese, né? Estou assumindo que eu estou trabalhando com um espaço de funções que podem ser escritas em termos de série de Fourier, eu vou expandir a nossa fonte. Então, vamos expandir J de x na base desses modos de Fourier. Tá legal? Então, vou expandir o J de x nessa mesma base. Significa que J de x eu posso escrever como sendo uma soma em n, já na nossa notação compacta, de Jn til UN de x. Tá legal? Isso significa que o nosso funcional gerador, que é definido como sendo uma espécie de função de funções, né? O funcional gerador vai ser uma função, vai ser uma espécie de um mapeamento que pega uma função e produz um número. Se eu pensar que essa função dentro do nosso quadrivolume é completamente caracterizada por esses coeficientes, o nosso funcional gerador ele pode ser pensado como uma função desses coeficientes.
Ok? Então daqui eu concluo que Z de J, Z0 de J é uma função dos coeficientes vou chamar desse conjunto de coeficientes Jn. Legal? Ou seja, eu posso, ao invés de escrever Z de J como sendo um funcional da função J, eu escrevo como sendo uma função, com parênteses, né, desse conjunto de coeficientes J, J. Tá legal? Então tem um funcional que, no fundo, nesse espaço compacto, equivale a uma função de um conjunto de coeficientes. E a gente sabe lidar de forma razoável com funções. Certo? Dúvidas até aqui? Não? Como isso se trata de uma função, eu vou tentar encontrar uma solução para a equação de Dyer-Schwinger a partir de um método de transformada de Fourier. Agora sim, transformada, não série de Fourier. Legal? Então, próximo passo é vamos escrever uma transformada de Fourier. Então, vamos fazer uma transformada de Fourier do Z de J, que no fundo é um Z de J tio. Legal? Quer dizer, eu vou fazer a transformada de Fourier inversa, né? Eu vou escrever o Z em termos de uma integral de Fourier da transformada de Fourier. Então, isso daqui eu vou fazer da seguinte forma. Z de J igual a uma integral. Eu vou ter uma transformada de Fourier para cada variável aqui. Certo? Aqui eu tenho um conjunto discreto, mas de infinitas variáveis. Então eu tenho uma integral de Fourier para cada coeficiente ali. Tá legal? Para cada coeficiente de expansão. Então eu vou ter um produtório em N. Vou chamar isso daqui de xi til. Tá legal? De um Z til do conjunto de xi til. Tá legal? Exponencial. Deixa eu lembrar se eu coloquei isso como positivo ou negativo. Exponencial de I soma em N J til xi til. Tá legal? Tá ok? Certo? Então a ideia aqui, né? O ponto-chave aqui foi para cada J til N, eu associo uma variável de Fourier xi til N. Ok? Tá? E eu posso definir uma nova função, que eu vou chamar de xi, como sendo a função gerada por essas variáveis. Então, eu vou definir uma função xi de x, que vai ser uma função definida a partir dessas variáveis de Fourier. Eu posso simplesmente pegar a minha base, multiplicar cada elemento da base por uma variável de Fourier, somar sobre isso vai me dar uma função de x. Razoável? Então, defina uma nova função dessa forma aqui. Ok? Tá? Dessa definição, usando a propriedade de ortonormalidade
digamos, da minha base de Fourier, eu posso mostrar que essa soma aqui, soma em J til n, xi til n, é igual a integral em V4 de D4x, J de x, xi de x. Legal? Vamos deixar isso salvo aqui, que a gente vai usar isso. Tá? Então temos o cenário onde a gente começa a desenvolver isso. Então vamos começar agora a tentar, vamos lembrar, né, o método de quando a gente tem uma integral, quando a gente tem uma equação diferencial, e é claro que isso aqui não é exatamente uma equação diferencial, mas sim uma equação diferencial funcional. Quando a gente procura por soluções via série de Fourier, a estratégia é você propõe uma solução via integral de Fourier, substitui na sua equação diferencial e encontra alguma equação para transformar a de Fourier, né? A gente vai fazer aqui a mesma história. Eu vou pegar essa proposta de solução, eu vou pegar essa nossa proposta de solução em termos dessa transformada de Fourier. Aqui eu tenho uma transformada para cada variável, né? Então, no fim do dia, eu tenho um conjunto infinito de transformadas. Outro ponto de sujeira, né, pessoal? Não sei se esse conjunto infinito de transformadas está bem definido. Legal? Vamos assumir que está. E aí eu vou substituir isso na minha equação de Dirichlet-Schwinger. Legal? Então, o primeiro ponto vai ser, eu vou calcular aí o I menos I dz de J com relação a dj de x. Tá? Usando aquela relação lá de cima. Bom, as integrais, o elemento de integração em xi não depende de J, o z til não depende de J, então as derivadas funcionais com relação a J passam por ele. A derivada funcional vai bater na exponencial, basicamente. Então eu vou ficar com uma integral no produtório de dxi til, z til 0 de xi, faltou o 0 ali, né? 0 xi til, vezes a derivada com relação a j batendo na exponencial. A derivada vai bater na exponencial, basicamente ela vai derrubar o que está dentro da exponencial e vai resultar na exponencial de novo. Então eu fico com isso daqui. Integral, vou fazer aqui com calma. Integral do argumento da exponencial certo? Vezes, e aí aqui já está fora da minha derivada, né? Não estou mais com a derivada batendo nela, vezes a própria exponencial. Então, exponencial de I soma isso aqui. Ok? Tá legal? Derivada batendo na exponencial, caiu o argumento da exponencial, repita a exponencial. Tá? Esse I vai cancelar esse I, então basicamente tem que entender como lidar com essa derivada funcional batendo nessa combinação aqui. Então, derivada funcional batendo nessa combinação, Jn, como que eu lido com isso? Eu uso aquela propriedade ali, que a soma de Jn e Xn é igual a integral em V4 de J vezes Xi. E aí eu ganho, isso daqui é igual a integral em V4 de D4x J Xi x. Derivada funcional batendo numa função, eu sei como lidar. Derivada funcional, aqui seria um x', né, para evitar conflito de variáveis. Derivada funcional bate no j, produz uma delta de x menos x',
integro em x', sobra xi de x. Legal? Se você quiser, você pode reescrever esse xi de x agora na nossa base de Fourier. Legal? Ok? Tudo razoável aí, pessoal? Agora foram dois passos mais ou menos sujos. O primeiro da caixa e o segundo dessas infinitas integrais. Mas vai vir um passo ainda mais sujo no final. Então, bom, substituo isso na expressão aqui em cima e eu posso obter menos i de dzj de zero com relação a jx, isso é igual. Eu posso tirar aquilo que não depende de xi, eu posso tirar da minha integral, e aí eu obtenho soma em, bom, vou chamar soma em n de, bom, soma em n, né? Soma em n de un de x, e aí fica integral em produtório, e agora eu vou chamar isso daqui de m, para evitar conflitos de variáveis mudas, de d xi m, vezes xi n, vezes exponencial de i vezes somatório em m, xi m, j m. Tá legal? Hã? Vezes Z0. Então, isso daqui obrigado. Z0 não pode sair, não. Então, somatório em M, Z0, Z0, Dixit-U, exponencial de I, soma em M, xi M, J, M. Esse é M mesmo? No primeiro que sim? Aqui? No outro? Não, aqui é M, obrigado. Ok? Essa soma está relacionada com a soma aqui de fora, né? Então, tem que ser N mesmo. Obrigado. Beleza? Ok? Agora entra um outro fato. E esse é o motivo pelo qual eu expandi em série de Fourier. A base de uma série de Fourier, composta por senos e cossenos, ela é uma base de autofunções do operador de Klein-Gordon. Certo? Se eu bato com um operador de Klein-Gordon numa função do tipo seno de, por exemplo, uma função seno, nesse caso teria que ser basicamente seno de px, né? O operador, o D'Alembertiano batendo nisso, vai retornar p quadrado vezes isso mesmo, né? A menos um sinal de menos ali. E aí, enfim, o termo de massa e o termo menos e epsilon são proporcionais à identidade, então isso daqui, a mesma coisa para a função cosseno, são autofunções do operador de Klein-Gordon. Ou seja, o U, nosso conjunto de UNs é um conjunto de autofunções
do operador de Klein-Gordon. Eu vou colocar o operador de Klein-Gordon deformado, tá? Isso significa que eu posso escrever uma equação de autovalores do tipo D'Alembert mais M2 menos IY é igual, quer dizer, atuando em UN, isso vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de lambda n menos IY UN. Tá legal? Aqui, esse lambda n, ele vai ser real, tá? Mas essa combinação aqui, ela tem uma componente imaginária e eu vou chamar essa combinação de lambda t UN, tá? Só para deixar a notação mais compacta. Com isso, se eu atuo com o meu operador de Klein-Gordon deformado nessa combinação, em menos I dj x. Bom, basicamente esse operador vai bater aqui, essa é a única coisa que depende de x. O operador atua em x. Ele vai bater aqui, vai cuspir um lambda til, e aí o resto se repete. Certo? Então isso daqui vai virar uma soma em n de lambda til n, o n, e aí o resto aqui se repete, né? Não vai escrever em detalhes. O tio não tem, né? Oi? O tio não tem, né? Ah, não tem. O U é só o U, né? Eu não tô... Pronto. O N de X, o resto se repete. Isso daqui depende de N, tá? Então isso daqui está dentro da soma. Beleza. Então, temos um lado da equação de Klein-Gordon. Desculpa, da equação de Dirichlet-Schwinger. O outro lado é mais simples. O outro lado da equação de Dirichlet-Schwinger é J vezes Z. J vezes Z, eu posso simplesmente escrever como sendo eu escrevo isso numa base de... eu escrevo isso em termos de integral de Fourier. Eu escrevo esse cara na minha base de autofunções. E aí eu obtenho uma soma em N, lambda... Não, desculpa. J N UN de X. E aí a minha integral... Aqui eu não vou escrever, mas basicamente é a mesma coisa que aparece aqui ou que aparece aqui, né? Não, mas é a mesma coisa. Quer dizer, peraí. Ah, não tem o... Não tem o que se... Não tem esse quociente, mas enfim, é a mesma coisa que aparece aqui, né? Então, essa daqui é menos do quociente. Tá legal? Ok? Bom, agora eu uso o fato de que o meu conjunto de autofunções é um conjunto linearmente independente, de autofunções linearmente independentes. Então, se isso é igual a isso, de acordo com as equações de Dirichlet-Schwinger, quer dizer, se isso é igual a isso, né? Então, esse daqui é o lado, digamos, o que a gente tem aqui é o lado Os coeficientes têm que ser iguais, né? esquerdo, isso. Da equação de Dirichlet-Schwinger. O que eu tenho aqui é o lado direito da equação de Dirichlet-Schwinger. Uma coisa tem que ser igual à outra pela independência linear da minha base de autofunções. Isso tem que ser válido para qualquer valor de I. E eu posso remover as minhas autofunções. Isso vai me dar uma equação da seguinte forma. Eu posso jogar tudo para um lado só da equação. Isso vai me dar uma equação da forma
integral no produto dos XN, certo? XN tio ZJ de Xi tio, certo? Isso daqui é o lado esquerdo. Faltou o lambda, né? A gente tem um lambda aqui agora também, lambda tio, né? A gente tem lambda tio N XN Z0 de Xi, certo? Ok? Cadê? Menos, né? Estou jogando tudo para um lado só da equação. Menos J N de tio Z Xi. Isso daqui batendo na exponencial de I soma em N Xi M J tio M. Tá certo? Not yet. Tá certo. Ok? Tá? Isso daqui, por sua vez, bom, isso daqui tem que ser igual a zero. Isso daqui, por sua vez, eu posso reescrever da seguinte forma. Eu vou reescrever isso como sendo lambda N Z tio N, desculpa, Xi tio N, Z0, e aí aqui eu vou colocar um truque que eu quero, a ideia eu vou substituir esse cara, esse J, eu vou substituir ele por uma derivada com relação a Xi. Tá legal? Então aqui eu vou ficar com Z0 de Xi, derivada de Xi N. Isso daqui vai estar batendo na minha exponencial. Vamos ver quais são os fatores aqui. Eu quero que isso daqui bata e dê um menos, né? Então, bom, quando eu bato com a derivada do Xi aqui, vai cair um IJ. Então eu preciso de se aqui for menos, então essa derivada tem que vir com um menos I. Então daqui vai ser um Z0 J menos I. É legal? Tá? Ok? Eu posso realizar isso daqui tem que ser igual a zero. Eu posso realizar uma integração por partes agora. Após a integração por partes, essa é a equação. Bom, ao integrar por partes, eu fico com uma equação da seguinte forma. Integral de Xi M de lambda N Xi N Z0 de Xi. Essa derivada vai bater no meu Z, tá? Vai trocar um sinal, então vai ficar menos I derivada batendo no Xi. Tá legal? Isso tudo aqui vezes essa exponencial. Tá? E eu vou igualar isso a zero. Mas, para poder igualar isso a zero, eu estou jogando fora um termo de fronteira.
Então eu estou assumindo aqui que a derivada de xn, ou melhor, eu estou assumindo que eu posso jogar um termo de fronteira que equivale a dizer que z0 de xi vezes a minha exponencial de xm tio jn avaliado na fronteira de integração, então em menos a mais infinito para cada um dos meus x's, estou assumindo que isso daqui é igual a zero. Integrei por partes, aí fiquei com integral de derivada dá o integrando, e eu estou assumindo que eu posso jogar isso para zero. Tá legal? Tá? E aí eu posso ignorar um termo de fronteira. Nesse ponto a gente não tem como justificar essa hipótese. Mas, assumindo que isso é válido, a gente vai encontrar algo que é compatível com essa hipótese. E só vai ser compatível com essa hipótese porque a gente tem o menos i epsilon ali. A gente vai precisar de um i epsilon para tornar uma integral que seria complexa, uma integral de i alguma coisa, uma fase, e uma integral que de fato decai na fronteira. Legal? Então, essa é uma hipótese que agora a gente não tem como justificar, mas ela é justificada a posteriori. Ok? Bom, agora a gente se deparou com uma situação que é a seguinte. Isso tudo aqui é igual a zero. Isso daqui não é zero. Então, isso daqui tem que ser zero. Então, para cada n, agora eu obtenho uma equação diferencial Então, para cada n, eu obtenho uma equação diferencial da forma lambda n, lambda tio n, xn tio, z do conjunto de variáveis xi igual a i vezes derivada do z em relação a xi n, para cada valor de n, enfim, para esse índice coletivo, né? Bom, isso daqui é um conjunto de equações diferenciais parciais. E a gente sabe como resolver conjunto de equações diferenciais parciais, ainda mais desacopladas dessa forma, né? Legal? Daqui a gente obtém uma solução que é a seguinte: o z0 de xi, aqui tem um tio, né? Tio. Isso daqui vai ser igual a um fator de normalização associado com uma constante de integração, vezes exponencial de menos i sobre 2 soma em n lambda n tio xn ao quadrado. Ok? Temos uma solução para cada enfim, temos uma solução para transformar a de Fourier agora, né? Com base nisso, a gente pode simplesmente voltar agora no z de j. O z de j vai ser um conjunto de integrais dxi n disso daqui. Então, bom, vou colocar o fator de normalização aqui fora. Isso aqui vai ser o z0 de j, né? z0 de j é igual a fator de normalização vezes isso, exponencial de menos i sobre 2 xn lambda n mais i soma em n jn xn. Tá legal? Temos uma solução. Tá? Isso daqui a gente já viu que corresponde à integral no V4 de j de x
xi de x, ok? E o que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui? Vamos pegar menos 1 sobre 2 lambda n xi n. Isso daqui é equivalente, é mais fácil mostrar daqui para cá, a integral em d4x v4 de 1/2 de xi de x box mais m2. Já tem 1/2 aqui, quer dizer, tem um menos aqui. Box mais m2. Bom, menos e epsilon, né? De xi de x. Tá legal? Aqui é mais fácil mostrar daqui para cá. Eu expando o xi na minha base de autofunções. Esse cara vai bater no xi e vai produzir lambda, que é o lambda que está aqui. E aí eu uso relações de ortogonalidades entre as autofunções. Aí eu mostro que isso é igual a isso. O que é isso, pessoal? A menos de uma integração por partes, vocês conhecem isso como sendo a ação de Klein-Gordon para uma função xi. Ação de Klein-Gordon com o y, né? Ou seja, como é que a gente interpreta o xi? Xi nada mais é do que o campo. Então daqui a gente pode interpretar, a gente pode renomear o xi como sendo o nosso campo φ. E aí entra o último passo sujo, que é remover a caixa. Eu fiz tudo isso dentro de uma caixa, e agora eu estou removendo a caixa. E remover a caixa é um passo sujo, ponto. A gente vai ter que lidar com consequências disso depois. Mas esse é o passo que vai ficar sujo e não tem como lidar. A coisa só faz sentido do ponto de vista de rigor matemático pensando na caixa. A menos, quer dizer, ainda tem aqueles outros passos, aquelas outras complicações que eu mencionei no meio do caminho, né? Então, ela é a ação de Klein-Gordon mais limitada, né? Hã? Se não for de menos infinito a mais infinito. Não, então, ela vai ser a ação de Klein-Gordon limitada. É. E agora a gente vai remover a caixa. E aí o volume vai para o infinito. Tá? Mas antes de remover a caixa, vamos olhar então, deixa eu reescrever esse resultado ainda com a caixa, mas em termos do campo φ agora. Então eu tenho um fator de normalização, um conjunto de integrais em M, o que seria aqui um φ-til, exponencial. Já vou escrever, embora esteja na caixa ainda, já vou escrever em termos do operador, da ação de Klein-Gordon, tá? Então eu tenho aqui uma ação, que vou chamar de, na verdade, ação zero, em referência à ação de uma teoria livre, tá? Mais uma integral em d4x, jx. Aqui eu estou pensando ainda sempre em V4, né? Dentro do meu volume V4. Esse φ-til, né? Esse φ-til agora ele vai ser o coeficiente de expansão do meu campo. Eu substituo, quer dizer, o φ-til vai ser o coeficiente de expansão do meu campo. Estou substituindo a notação xi para φ. Bom, o que eu estou fazendo com essa integral aqui? Quer dizer, aqui na verdade eu tenho um conjunto, eu tenho um número infinito de integrais, uma para cada valor de m, na verdade uma para cada valor de m0, m1 e m2. E em todas elas eu estou integrando de menos a mais infinito. Eu tenho uma série de Fourier, isso foi introduzido como uma série de Fourier.
onde série de Fourier vai envolver uma integral de menos a mais infinito. Ou seja, eu estou somando sobre todos os coeficientes de expansão do meu campo de menos a mais infinito. Isso equivale a somar sobre todas as configurações de campo. Estou varrendo todo o espaço de coeficientes. O que significa que, pelo menos dentro da caixa, e restringindo as funções que podem ser expandidas em termos de série de Fourier, eu estou varrendo sobre todas as possibilidades de configurações, todas as configurações de campo. Tá legal? Por fim, removendo a caixa, e aqui, vale destacar de novo, né? Que tá sujo pra caramba. A gente obtém o Z0 de J igual a uma integral, e aí eu vou introduzir uma nova notação, que é D maiúsculo φ da exponencial da ação livre mais I vezes integral em D4x de Jx φ de x, fecha parênteses. Aqui a notação ela inclui esse dφ, né? Ele tem que ser pensado como uma espécie de uma medida de integração funcional que corresponde ao limite caixa indo para infinito disso daqui. E aí eu estou absorvendo esse n dentro do meu limite. Quer dizer, estou absorvendo dentro da definição do do dφ. Tá legal? Ou seja, chegamos nessa expressão que, matematicamente falando, é uma expressão formal, não rigorosa, é uma expressão que define em termos de uma forma, mas ela só faz sentido rigoroso se você colocar numa caixa. Tá legal? A gente vai lidar com essa função mal definida e lidar com as consequências dela estar mal definida depois. A gente vai fazer operações em cima dela como se ela fosse uma integral bem definida. Tá legal? Então daqui que vem a ideia de que o funcional gerador corresponde a uma soma sobre todas as configurações de campo. Porque ela vem daqui. Estou somando sobre todos os coeficientes de expansão que por sua vez varre todas as configurações de campo dentro da região que a gente definiu a nossa expansão de Fourier. Tá legal? Dúvidas? Informação pra caramba, né? Se vocês me derem mais 15 minutos, teremos, só para poder encerrar o assunto, né? Teremos mais informações ainda. Dúvida aqui, pessoal? A interpretação ficou clara? E da onde vem a interpretação agora? De somar sobre todos os campos? Não precisa falar de mecânica quântica, integral de caminho, mecânica quântica e trocar x por φ. Tem um caminho que, de fato, corresponde a uma soma sobre todos os campos. Todas as configurações de campos. Né? Vale mencionar que, aqui dentro, o campo φ não é mais um operador. Tá legal? Ele é uma variável de integração clássica, digamos assim. O que significa que a gente pode comutar à vontade, enfim. No caso de campos espinoriais, a gente não pode comutar à vontade, a gente tem que anticomutar à vontade. Mas não, a gente não tem, ao fazer comutação de campo ali dentro da integral, você não tem que incluir um termo correspondente ao comutador do campo. Né? Ali são variáveis de integração clássicas, entre aspas. A gente está somando sobre todas as configurações dessas variáveis. Tá legal? Ok?
Vamos lá, já que a gente fez tudo isso para teoria livre, vamos agora resolver a teoria interagente. Prometi para vocês que daria para resolver a teoria interagente. Então, vamos calcular, ou vamos discutir rapidamente a solução da equação de Dyer-Schwinger para teorias interagentes. No fim do dia, isso é o que interessa, né? Teoria livre, enfim, é um passo intermediário. O que interessa mesmo é teoria interagente. A gente não faz física sem interações. Tá? Você tem que, para medir alguma coisa, você tem que interagir com o sistema. Partículas fundamentais possuem processo de espalhamento porque existem interações. Legal? Então a gente tem que incluir interação de alguma forma e o ideal é saber resolver uma teoria interagente. Quantizar uma teoria interagente. Eu prometi para vocês que resolvendo a teoria livre a gente ganharia a solução da teoria interagente de graça. E de fato isso é o caso. O Z de J, agora não tem mais o zerinho aqui, né? Vai ser a integral em dφ exponencial de IS de φ mais I D4 x jx φ de x e fechei parênteses. Basta substituir a ação pela ação interagente e temos uma solução para a teoria livre. Desculpa, teoria interagente. Obviamente eu preciso convencê-los disso. Não basta convicções, né? São de provas. A ideia é a seguinte. Eu vou usar a seguinte identidade funcional, digamos assim. Que vai ser a integral funcional da derivada funcional de x da exponencial dessa bagaça aqui é igual a zero. Integrando uma derivada. Integral da derivada dá o integrando. Estou com a hipótese de que o integrando se anula na fronteira. E o que vai ser verdade dado o y ali. Legal? Para isso, estou assumindo que ao colocar interações, eu não estou mudando drasticamente o comportamento do integrando. As interações continuam vindo com IS, então continua sendo uma fase. E o termo que vai garantir a supressão é o termo do y, que vai dar uma exponencial real. E aí, quando eu tomo configurações na fronteira, zero o meu integrando. Legal? Então, no fundo, isso daqui é um teorema fundamental do cálculo com sua versão funcional com condições de fronteiras adequadas. Legal? Então, isso daí é uma identidade funcional. Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Integral em D4, quer dizer, integral em dφ. E aí eu vou bater com a minha integral funcional aqui. Eu ganho um termo dφ, quer dizer, ds dφ, mais i, a integral funcional batendo nesse cara, vai descer um j. Isso daqui vezes a própria exponencial. Certo? Legal? Agora eu posso tirar esse cara. Isso aqui é igual a zero, né?
Agora, eu posso usar o seguinte. Eu posso usar o seguinte. Se eu tiver uma função daquilo que eu chamei ontem de φ-OP, onde φ-OP de x é menos i dj dx, tá? Se eu tiver uma função de φ-OP batendo na integral de alguma coisa que, bom, posso ter outras coisas, mas a única dependência em j vai ser via um termo desse tipo aqui. Legal? Isso, bom, essa função, ela nesse ponto depende de j, então eu posso jogar ela para dentro da integral. Esse cara vai ser pensado como um operador que bate nisso daqui. Ao bater nisso, ele basicamente vai produzir, vai repetir aquilo que a gente já tem. Vou produzir um f de φ e a exponencial de j φ. Ok? Ou seja, bater com isso nessa exponencial equivale a produzir um campo. Se eu bato com isso uma função disso equivale a produzir uma função do campo. Então eu posso usar isso de forma reversa naquela expressão lá e tirar essa combinação de dentro da integral. Então daquela expressão eu ganho. Bom, o i que está aqui eu posso esquecer dele, porque estamos multiplicando os dois termos. E aí eu ganho derivada da ação com relação a φ, com φ avaliado nesse operador. Tá? Ou seja, isso daqui vai me resultar uma função do operador. Mais j de φ, batendo na integral funcional da exponencial de is φ mais i integral d4x de j de x, φ de x, igual a zero. Estou herdando aquele zero da integral funcional. E o que é isso? Isso é o nosso z de j por hipótese. Ou seja, isso daqui eu reescrevo nessa forma. Derivada funcional da ação avaliada nesse φ operador mais j φ atuando em z de j, isso é igual a zero. O que é isso? Isso aqui é a equação de Dirichlet-Schwinger com uma teoria entre a gente. Ou seja, essa nossa proposta de z de j com a ação entre a gente satisfaz a equação de Dirichlet-Schwinger entre a gente. Eu não entendi essa parte. Qual delas? Essa é para muito mais. Isso. Essa aqui? Isso. Aqui o que eu fiz foi, eu usei essa propriedade no sentido reverso. O que eu tenho ali é uma função de x multiplicando a exponencial. Então eu tenho esse lado. Isso eu posso escrever dessa forma vezes esse operador. Eu utilizei ela no sentido oposto. E aí eu tiro o que está ali dentro do integrando para fora do integrando. E identifico o integrando com o z de j. Nossa proposta de z de j. E aí eu vejo que eu caio precisamente na equação de Dirichlet-Schwinger. Logo eu tenho uma solução da equação de Dirichlet-Schwinger. Uma teoria interagente. Ou seja, resolvemos a teoria quântica de campos. Só sendo chato, o que garante que essa hipótese de solução seria uma solução completa? No sentido de que o espectro das soluções todo seria abarcado por variações do J. Sei lá, eu.
Não sei se tem algum teorema de análise funcional que garanta isso. Não tenho a menor ideia. Enfim, temos uma representação integral do funcional gerador para uma teoria interagente. Legal? Aqui eu fiz tudo com uma teoria escalar. Para teorias não escalares, você tem que fazer adaptações, mas segue a mesma ideia. Legal? Comentários importantes. Primeiro, eu brinquei aqui que resolvemos a teoria quântica de campos, uma teoria interagente. Claro que isso não é verdade, né? O que a gente encontrou aqui foi uma solução formal para a integral funcional e para calcular de fato alguma coisa que seja útil na prática, você precisa calcular essa integral ainda. E a gente só sabe calcular essa integral com uma teoria livre. De volta no mesmo problema. No entanto, da mesma forma que a gente pode usar a teoria de perturbação em quantização canônica, você pode calcular essa integral numa série perturbativa. E é isso que a gente vai começar a fazer na semana que vem. A gente vai desenvolver uma série perturbativa para a integral funcional. Mais explicitamente para funções de correlação obtidas via integral funcional. Além disso, a integral e assim, pelo menos eu acho que é muito mais fácil você desenvolver uma série perturbativa via integral funcional do que via quantização canônica. É muito mais direto você desenvolver a partir disso. Foi um caminho longo para chegar na integral funcional, mas daqui em diante, digamos, assumindo que esse objeto pode ser manipulado como uma integral que vocês conhecem do curso de cálculo, é muito mais fácil desenvolver tratamento perturbativo. Além disso, é muito mais fácil você provar relações funcionais, por exemplo, que decorrem de, por exemplo, propriedades de simetria, de transformações de simetria numa teoria quântica de campos, numa linguagem via integral funcional. Por exemplo, identidades de Slavnov-Taylor ou identidades de Ward-Takahashi saem de forma bastante imediata de integrais funcionais. Além disso, métodos não perturbativos usam também a integral funcional como ponto de partida. A gente vai ver no final do curso o grupo de normalização funcional e a gente vai voltar para a equação de Dyer-Schrödinger e a integral funcional está ali no cerne de cada um deles. E além disso, bom, esses são métodos perturbativos, esses métodos que eu mencionei, né, grupo de normalização funcional e equações de Dyer-Schrödinger, são métodos semi-analíticos, digamos assim. Você consegue algum tratamento analítico, mas também envolve algum tratamento numérico, mas pelo menos tem uma base analítica por trás. E existe o método não perturbativo de teoria quântica de campos na rede. De fato, você pega uma integral funcional e você bota no computador e calcula usando simulações de Monte Carlo. Esse, digamos, é o método não perturbativo confiável. É um método não perturbativo que de fato te dá algo sob controle. Tá? Isso não significa que os outros métodos não perturbativos devam ser jogados fora. Eles são complementares, mas sempre que possível você tenta fazer alguma conexão com a rede, porque a rede é aquilo que te dá um tratamento de referência. Só que tem coisas que são muito mais fáceis de extrair a partir desses métodos do que da rede. Última coisa. Não reclame não, que sou eu que tenho que dar aula das 7 às 11 depois ainda, hein? Vamos só fechar aqui um ponto que agora vamos voltar para funções de correlação. Tudo que a gente desenvolveu até aqui foi um método para calcular essa integral funcional, ou aquela lá, né? Que no fim do dia está motivada como um método para calcular funções de correlação. Para calcular funções de correlação, você deriva n vezes com relação a j, toma j igual a 0 e divide por j. Se você pega essa expressão aqui, se você quiser dizer um pouquinho, você pega essa expressão aqui,
deriva n vezes com relação a j. Bom, com um fator menos i elevado a n colocado de forma marota ali, né? Deriva isso n vezes com relação a j. Vai cair n campos. Legal? Cada vez que você deriva com relação a j, cai um campo. Tá? E quando você divide, toma j igual a zero, esse termo desaparece. Você divide por j de zero, esse termo desaparece e sobra só isso. Isso significa que a gente pode também escrever funções de correlação de n pontos uma teoria interagente como sendo uma integral funcional de um produto de campos x1 xn exponencial da ação dividida pela integral funcional da exponencial da ação. Legal? E isso daqui vai ser o nosso ponto de partida na aula que vem para poder fazer a teoria de perturbação. Tá? Então temos agora uma representação em termos de integral funcional para funções de correlação de n pontos contemporaneamente ordenadas. Ok? Dúvidas? Bom. É isso aí. Obrigado.